coisa. O que você acha que faz a diferença para quem vai fazer primeira fase de OAB? Primeiro, saber estudar. Porque senão... O que é saber estudar, na sua opinião? Saber... já ouviu o Vinhas falar muito essa frase. Quantos dos nossos esforços são oferendas ao nada? Acho que é de um livro que chama Alma Imortal, Alma Imoral. Não sei. Não tenho certeza. Mas enfim, de um rabino. Muitas vezes, a pessoa ela tem o seguinte pensamento. É só eu estudar muito, que não tem como eu ser reprovada. Aí ela começa a estudar de qualquer jeito. Ela é aquela pessoa que vai no feeling. Ela senta lá, abre o caderninho e, hoje eu vou estudar tal coisa. E ela estuda lá, ou ela finge que estuda, ela acha que ela estuda, ela realmente pode ter uma boa vontade de achar que está estudando. E no fim do dia, ela não reteve o que leu, ela não consegue fazer questões, ela não entende onde está errando e ela não sabe o que mudar, porque ela não teve orientação de como estudar. Então, se a pessoa quer se preparar para a prova da forma que ela se preparou a vida inteira para a faculdade, ela não vai conseguir a aprovação. Porque na faculdade, a gente senta na cadeira e eles socam matéria, teoria. Ninguém nunca numa faculdade gente, vou ensinar vocês a estudar para uma prova objetiva. Uma prova objetiva é diferente de uma prova de faculdade que você tem que responder o que você viu na aula. Numa prova objetiva, você precisa ter estratégia de como começar, de por quais matérias você começa, de como elimina a alternativa, de como responde, de que horas passa no gabarito. E a pessoa vai completamente despreparada e fica anos fazendo a mesma coisa e, obviamente, anos tendo os mesmos resultados. E não consegue virar a chavinha porque não sabe qual chavinha virar, qual parafuso apertar. Então, estudar errado é estudar sem ter uma estratégia. Estudar por estudar. Porque você está fazendo um esforço sobre-humano, você está muitas vezes se desapontando, enfrentando reprovações e... Com a técnica com uma técnica que vai continuar te levando para o mesmo caminho. Total. Então, acho que a primeira coisa é isso. Você precisa ter uma estratégia. Tá. Não sei que estratégia é, mas você precisa ter uma estratégia. Uhum. Tem que definir alguma coisa, né? Não pode só sentar lá e estudar como estudava na escola ou como estudava na faculdade, que já não vai funcionar, é outro jogo, né? E a questão emocional, porque assim, eu tive acesso, né? Claro, trabalhando com preparação de candidato, eu tenho acesso de uma galera que às vezes não passou na OAB, advogados, e estão prestando concurso e tal. E eu sinto neles uma questão emocional muito forte. O que você diria para essa galera, ou como é que você prepara os seus alunos para essa parte emocional? Porque é uma pressão muito grande, diferente do concurso que, se você tem muita pressão, mas é o lance, né? Se você não passar, ninguém vai te julgar, são poucas pessoas. Agora, na OAB, se você não passar, você vai ser julgado, tipo assim, como assim, você fez faculdade e não tem OAB? É quase que uma dor que... É quase não ter feito a faculdade. É quase não ter feito, né? Para a família, às vezes, nossa, mas ele não tirou a carteira da OAB? Enfim, como é que você trabalha essa questão emocional para a pessoa, sei lá, tentar minimizar esse impacto emocional da carga que é passar na OAB? Então, eu penso que o concurso difere um pouquinho da OAB. Porque, realmente, no concurso, você espera que você vai ter que estudar por muito mais tempo. Na OAB, se você tem uma boa estratégia, depois a gente pode falar de estratégia, você não precisa estudar tanto tempo assim. É só você estudar de forma direcionada. No concurso, eu falei que eu passei na RASP, eu passei com 81 pontos de 100 possíveis. Na OAB, se você faz 40 pontos, que é metade da prova, você é aprovado. Quer dizer, você pode errar metade da prova e ainda ser aprovado. Essa chavinha também tem que virar nas pessoas, não é esse bicho de 7 cabeças. Não estou aqui falando que a prova é uma prova fácil, que todo mundo tinha que passar, mas quando você entende que não é tão difícil assim, você já se prepara para... Eu consigo fazer isso, eu sou capaz de fazer isso. E, primeira coisa, não dividir com as pessoas. Porque tem gente que está torcendo por você, com certeza tem, mas tem muita gente que está torcendo contra também. Então, se você começa a falar, vou prestar prova, vou prestar OAB, você coloca um peso nas suas costas que você não precisaria carregar. Então, quando você vai começar a se preparar, o Dr. Humberto me falava isso. Não fala pra ninguém, não. Fica quietinha. Estuda quietinha. Deixa o resultado falar por você depois. Porque quando você tá tranquila, você faz uma prova muito mais bem feita. Exemplo do concurso que eu passei, que eu não precisava passar, porque eu não tinha peso nenhum, não tinha cobrança nenhuma. E outra coisa é tentar lidar com a ansiedade. Como é que a gente lida com a ansiedade? A ansiedade é um sentimento, você não consegue... Você não controla. Controlar o que você sente. Não, se você sente raiva, se você sente amor, se você sente alegria, você não consegue controlar.
Mas tem uma coisa que você consegue controlar, que são seus pensamentos. E uma outra coisa que são suas ações. Então, quando você se prepara e você consegue mapear a sua evolução, você fala, puta, eu tava fazendo 30, agora eu tô fazendo 35, agora eu tô fazendo 40, eu tô fazendo 42, 45, você naturalmente vai se sentir mais confortável. Porque a sua realidade é um reflexo do que você sente, do que você faz, dos seus atos. Então, se você está tendo bons resultados, você naturalmente vai se sentir mais confortável e essa ansiedade vai tender a se dissipar. Por isso que você não consegue controlar a sua ansiedade, mas você consegue controlar as suas ações para que elas, por si só, naturalmente tirem a sua ansiedade. Isso é bem legal, a questão da gente começar a ter resultado e o resultado começa a dar confiança, porque quando você começa, né, por exemplo, para alguns, eu sei que não é todo mundo, tem gente que já chega e fala, vou passar e beleza, mas tem gente que fala, será que eu vou passar? Então a desconfiança vem, mas conforme você vai avançando nos resultados, e para isso tem que ter resultado, né, tipo simulado, tem que fazer alguma coisa assim que te dá algum parâmetro, aí você vai evoluindo e aí começa a acreditar, né, você fala, não, peraí, eu fiz 40 nesse aqui, sei lá, eu fiz 38, caramba, 2 questões não é o fim do mundo, né? Tipo assim, já vira uma chavinha, né? Aconteceu isso comigo em relação ao concurso. Mas eu acho que deve acontecer também na OAB, mas para isso a pessoa tem que medir de alguma forma, né? Se a pessoa não faz o mapeamento, ela tá andando sem rumo, ela tá buscando um tesouro sem um mapa, ela tá simplesmente perdida. Então precisa ter esse mapeamento. E o mapeamento também te dá a direção de, o que eu tô fazendo tá funcionando, porque eu tô aumentando. Se você está fazendo simulado semana após semana e você não aumenta os resultados, não melhora nada. Você está fazendo alguma coisa errada. E aí você já tem um diagnóstico de que precisa mudar algo. Então, por isso que mapeamento é tão importante, por isso que estratégia é tão importante. Por saber dessa parte emocional também, eu coloquei no meu treinamento uma cápsula da mentalidade. Então, tem umas aulinhas curtas que eu falo sobre objetivo, eu falo sobre ter a mentalidade certa, eu falo sobre brio. Sabe aquele vídeo do Clóvis de Barros, que é maravilhoso? Sobre brio. A pessoa querer ir atrás da informação. Querer buscar. Falar, não, se alguém escreveu isso aqui, se alguém criou esse negócio, eu só preciso aprender, eu vou dar um jeito. Vai ter que dar. O Clóvis fala, eu comi na infância, eu bebi leite materno, eu vou dar um jeito de aprender isso aqui. E eu levo isso pra tudo na minha vida. Então, quando a pessoa entra, eu falo, você vai entrar para saber que não tem turning back, não tem desistir. Você vai entrar não para ver se você passa, você vai entrar até você passar, vai fazer até você passar. E eu acho que essa mentalidade é tudo, é primordial.